O silêncio da madrugada foi quebrado pelo sussurro de uma voz que não deveria estar ali. Não tenha medo. Abri os olhos num sobressalto, o coração batendo forte. O quarto estava escuro, mas eu sentia, eu sabia. Não estava sozinho. Algo ou alguém estava ali comigo, invisível, me observando. Eu fechei os olhos e murmurei uma oração, mas dessa vez não funcionou. Desde pequeno, sempre fui um homem de fé. Minha família me ensinou que Deus era a única verdade e que tudo que fugisse das Escrituras era engano, heresia ou pior, obra do inimigo. Cresci cercado por ensinamentos religiosos e por um bom tempo isso foi tudo que eu conhecia. Mesmo quando era criança, sempre questionei sobre os sermões, ensinamentos, poder da oração e o perigo de questionar os desígnios de Deus. Com o tempo, aquela fé se tornou algo maior dentro de mim. Eu queria servir. Ainda na adolescência, senti um chamado. Queria ser padre. A ideia de dedicar minha vida ao divino, de me tornar um guia para as pessoas, me fascinava. Mas, conforme avançava nos estudos religiosos, algo dentro de mim parecia inquieto. Havia perguntas sem respostas, lacunas que ninguém parecia disposto a preencher. Abandonei a ideia do sacerdócio e anos depois me aproximei de outra vertente da fé, o protestantismo. Vi na figura do pastor um líder mais próximo das pessoas, um caminho mais direto para Deus. Pensei que talvez ali eu encontrasse o que buscava, mas de novo as perguntas continuavam. E então, os sinais começaram. No início, eram apenas sonhos, lugares desconhecidos, rostos que eu nunca tinha visto, diálogos que pareciam vir de algum lugar além da minha mente. Algumas vezes, eu via cenas que, dias depois, aconteciam exatamente como no sonho. Pequenos detalhes, frases inteiras, gestos sutis que eu sabia que nunca poderia ter imaginado sozinho. No começo, achei que fosse apenas coincidência, mas então vieram os sussurros. No meio da noite, em momentos de silêncio absoluto, eu ouvia: "Ei!" Era como um chamado, mas não havia ninguém ali. Pensei que estivesse enlouquecendo. Busquei refúgio na oração, no jejum, na leitura da Bíblia. Pedi a Deus que afastasse qualquer influência que pudesse estar tentando me enganar. Mas ao invés de desaparecer, aquilo ficou mais forte. Uma noite acordei sobressaltado. O quarto estava escuro, mas havia algo ali. Senti um frio incomum, um arrepio subindo pela espinha. Meu coração batia forte no peito. Tentei ignorar. Fechei os olhos e murmurei um versículo, tentando afastar aquela sensação. Mas então, ouvi: "Não tenha medo." Meus olhos se abriram de súbito. Meu corpo ficou completamente imóvel. Aquilo não era minha imaginação. A voz não era grave, nem assustadora. Era serena, quase reconfortante. Mas, ao mesmo tempo, impossível de ignorar. Olhei ao redor, mas estava sozinho. Ou pelo menos, era o que parecia. Na manhã seguinte, contei ao pastor da minha igreja. Precisava de orientação. A resposta veio rápida e cortante. "Isso não vem de Deus. Repreenda, irmão. Você está sendo enganado." Senti um nó no estômago. Se aquilo era um engano, por que eu não conseguia afastá-lo? Os dias passaram e a presença se intensificou. Agora, além de ouvir coisas, eu sentia. Se alguém ao meu redor estava triste, era como se eu carregasse aquela dor. Se alguém mentia, era como se as palavras falsas queimassem o ar. As multidões se tornaram insuportáveis. Igrejas lotadas, cultos cheios de emoção, tudo isso parecia demais para mim. Era como se eu absorvesse cada emoção, cada vibração do ambiente. Eu tentava ignorar, mas a cada dia aquilo se tornava mais forte. Até que algo aconteceu, algo que eu jamais conseguiria explicar. Minha avó sempre foi uma mulher de fé. Seu cheiro de lavanda era uma das coisas mais reconfortantes da minha infância. Ela sempre dizia: "O mundo é maior do que os nossos olhos podem ver." Eu nunca soube exatamente o que ela queria dizer com aquilo. Até a noite em que ela morreu. Estava sozinho no meu quarto quando senti um cheiro familiar. Lavanda. Meu coração disparou. Olhei ao redor, esperando ver alguma lembrança dela, alguma explicação racional para aquilo. Mas então, ouvi sua voz: "Meu filho, não tenha medo do que você é." Minha pele se arrepiou. Eu queria acreditar que era apenas a minha mente pregando peças em mim, uma forma de lidar com a dor da perda. Mas eu sabia que não era. Aquela voz, ela estava ali.
Foi naquele momento que percebi, eu nunca estive sozinho. A partir da noite em que ouvi a voz da minha avó, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu tentei ignorar, tentei racionalizar, tentei me convencer de que tudo aquilo era apenas fruto da minha mente, da saudade, de alguma ilusão emocional. Mas algo dentro de mim sabia a verdade. E essa verdade não iria embora. Nos dias seguintes, as manifestações ficaram mais frequentes. O cheiro de lavanda voltava de tempos em tempos, sempre me envolvendo em um misto de conforto e inquietação. Mas não era só isso. Comecei a ver sombras, movimentos rápidos no canto da visão, objetos que pareciam mudar de lugar quando eu não estava olhando. Os sussurros se tornaram mais intensos. Agora não era só um "não tenha medo", eram frases completas, mensagens inteiras. O problema era que ninguém mais ouvia, eu estava completamente sozinho nisso, e quanto mais eu buscava ajuda na igreja, mais me afastava de lá. Isso não vem de Deus. Você está abrindo brechas para o inimigo. Se entregue ao Senhor e essas vozes vão desaparecer. Mas elas não desapareciam. O que eu deveria fazer quando as palavras de conforto vinham justamente dessas vozes que me mandavam não ter medo? Comecei a questionar tudo o que eu acreditava. E se Deus falasse de mais maneiras do que me ensinaram? E se a fé que eu seguia não explicasse tudo o que existe? Esses pensamentos me apavoravam. Mas era impossível ignorar que algo maior estava acontecendo. A partir da noite em que ouvi a voz da minha avó, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu tentei ignorar, tentei racionalizar, tentei me convencer de que tudo aquilo era apenas fruto da minha mente, da saudade, de alguma ilusão emocional. Mas algo dentro de mim sabia a verdade, e essa verdade não iria embora. Nos dias seguintes, as manifestações ficaram mais frequentes. O cheiro de lavanda voltava de tempos em tempos, sempre me envolvendo em um misto de conforto e inquietação. Mas não era só isso. Comecei a notar pequenos detalhes que antes ignorava. Sons estranhos no meio da noite, como se alguém caminhasse pelo corredor do meu apartamento. Sombras no canto da visão, movendo-se rapidamente, desaparecendo assim que eu tentava focar nelas. Objetos fora do lugar. Os sussurros se tornaram mais intensos. Agora não era só um "não tenha medo", eram frases completas, mensagens inteiras. O problema? Ninguém mais ouvia. Eu estava completamente sozinho nisso. E quanto mais eu buscava ajuda na igreja, mais me afastava de lá. Isso não vem de Deus, diziam os irmãos. Você precisa orar mais, jejuar mais. Está abrindo brechas para o inimigo. Mas eu orava, eu jejuava, eu clamava para que aquilo desaparecesse. E nada mudava. Se fosse algo maligno, por que as mensagens eram tão reconfortantes? Se fosse algo demoníaco, por que não sentia medo, mas sim uma curiosa sensação de familiaridade? Pela primeira vez na vida, comecei a questionar se tudo o que me ensinaram era realmente a única verdade. E se Deus falasse de mais maneiras do que me ensinaram? E se a fé que eu seguia não explicasse tudo o que existe? Esses pensamentos me apavoravam. Mas era impossível ignorar que algo maior estava acontecendo. A noite em que tudo mudou para sempre aconteceu em um dia comum. Eu voltava para casa depois do trabalho, tentando afastar qualquer pensamento sobre as coisas estranhas que vinham acontecendo. Mas ao entrar no apartamento, senti de imediato que algo estava errado. O ar parecia mais pesado. A sala estava mais escura, como se a luz do abajur estivesse sufocada por uma névoa invisível. E então, eu vi uma silhueta escura parada no meio da sala. Meu coração disparou. Eu queria correr, gritar, rezar, qualquer coisa que me livrasse daquela visão. Mas minhas pernas estavam presas no chão. A figura deu um passo à frente. Agora eu conseguia ver melhor. Era um homem. Tinha um rosto comum, sem traços assustadores, sem olhos vazios ou marcas de horror. Apenas um homem. Mas ele não deveria estar ali. Minha respiração ficou presa na garganta. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar dentro do crânio. "Quem é você?" Minha voz saiu baixa, trêmula. O homem me olhou com um misto de curiosidade e espanto. "Você pode me ver", ele disse, e parecia genuinamente surpreso. Aquelas palavras gelaram meu sangue. O que você quer?" Ele deu um passo à frente, estudando-me como se eu fosse um experimento fascinante. "Isso muda tudo." E então, ele desapareceu. Simplesmente sumiu diante dos meus olhos. Passei o resto da noite em claro,
tentando entender o que tinha acontecido. Eu não queria acreditar, mas sabia que era real. Agora, eu via. Agora, eles sabiam que eu podia vê-los. Nos dias seguintes, tentei levar uma vida normal, mas era impossível. Espíritos começaram a aparecer em todo lugar. No ônibus, entre os passageiros apressados. No trabalho, observando-me do canto da sala. Em casa, sussurrando coisas que eu ainda não conseguia compreender. Cada vez que fechava os olhos, sentia sua presença. O pior era que eles não pareciam querer me assustar. Pelo contrário, eles pareciam pedir ajuda. Uma noite, acordei com um peso no peito. Abri os olhos e vi. Ele estava ali de novo, o mesmo homem da sala, sentado na poltrona do canto, observando-me em silêncio. "O que você quer de mim?" perguntei, sentindo o pânico crescer. Ele inclinou a cabeça, pensativo. "Você ainda não entendeu, não é? Eu queria gritar, mandá-lo embora, mas no fundo sabia que não adiantaria. O que eu preciso entender?" Minha voz saiu trêmula. Ele se levantou, caminhou até a janela e ficou em silêncio por alguns instantes. "Você sempre foi um de nós", disse por fim. O calafrio percorreu minha espinha. "O quê?" O homem se virou, fitando-me com um olhar intenso. "Você tem um dom, e agora que despertou, não deve mais voltar atrás." Meus pulmões pareciam incapazes de puxar o ar. Eu não queria aquele dom. Eu nunca pedi por isso. Mas agora era tarde demais. A partir daquela noite, os espíritos começaram a me seguir. No trabalho, na rua, em casa. Eu não podia mais fugir. E no fundo, sabia que tinha chegado o momento de escolher. Eu continuaria negando o que era, lutando contra algo que fazia parte de mim, ou finalmente aceitaria que havia um motivo para tudo aquilo estar acontecendo. A resposta parecia óbvia, mas aceitá-la significava perder tudo o que eu acreditava. E isso era assustador. O homem da sala nunca mais voltou. Mas depois daquela noite, outros vieram. Agora, eles sabiam que eu podia vê-los, e eu não podia mais fingir que não os via. Se no início eram apenas sussurros e sombras, agora eram vozes nítidas e presenças constantes. Eles não apareciam de forma assustadora. Eles simplesmente estavam ali. Me chamavam pelo nome. Pediam ajuda. Surgiam nos momentos mais inesperados, à espreita, esperando que eu aceitasse o inevitável. E o mais assustador? Eu sabia que não tinha mais volta. Minha primeira reação foi buscar refúgio na fé. Fui à igreja no dia seguinte. Sentei no último banco, baixei a cabeça e comecei a orar. Orava com toda a força que ainda restava em mim, mas a cada palavra sentia um peso invisível no ar. Eles estavam ali, nos cantos do templo, no alto do altar, atrás dos irmãos ajoelhados. Alguns rezavam junto comigo, outros apenas observavam em silêncio. O pânico subiu pela minha garganta. Quando abri os olhos, vi o pastor me olhando fixamente. Seu semblante era severo. Ele se aproximou, e sua voz soou como um golpe. "Você precisa sair." Engoli em seco. "Pastor, eu só preciso de respostas." Ele me estudou por um longo momento antes de responder. "Você não pertence mais a este lugar." Senti meu estômago despencar. Toda a minha vida eu havia acreditado que a igreja era o único caminho para estar perto de Deus. Mas naquele momento eu percebi que Deus estava em todo lugar. Talvez ele estivesse tentando falar comigo de outra forma, e eu estava cego demais para perceber. Foi então que conheci o Sr. Remy, ou melhor, quando ele me encontrou. Eu estava sentado num banco de praça no final da tarde, encarando a cidade em silêncio. Ele chegou sem pressa e se sentou ao meu lado, como se já esperasse por aquele encontro. "Você deve estar se sentindo perdido." A princípio achei que fosse mais um espírito, mas não era. Sr. Remy era real, e ele sabia exatamente o que eu estava passando. "Você não está louco," ele continuou. "Não está possuído, não está sendo enganado. O que você tem é um dom." Minhas mãos tremeram. "E o que eu faço com isso?" Ele sorriu, como se já soubesse a resposta antes mesmo de ouvir a pergunta. "Você aprende." E foi isso que fiz. Nas semanas seguintes, Sr. M me ensinou o que ninguém nunca havia me contado. Ele falou sobre a energia dos espíritos, sobre como algumas almas ficam presas no nosso mundo por terem assuntos inacabados, sobre como algumas só querem ser ouvidas
e principalmente sobre como meu dom não era uma maldição, mas sim um chamado. Eu não deveria temê-los, eu deveria ajudá-los. Mas antes que pudesse compreender tudo, um rosto familiar retornou. O homem da sala. Ele apareceu do outro lado da rua enquanto eu caminhava para casa. Dessa vez, ele não fugiu. Atravessou a rua lentamente e parou diante de mim. Eu sabia que você aceitaria, disse com um sorriso leve. Dessa vez eu não tremi. Apenas o encarei, esperando que dissesse o que tinha vindo dizer. Agora você está pronto para a verdade. Meu coração acelerou. Que verdade? O homem inclinou a cabeça, como se estudasse cada detalhe do meu rosto. Você já esteve aqui antes. Meu peito apertou. Como assim? Ele sorriu. Olhe além. E então, desapareceu. Mas dessa vez eu não senti medo, porque pela primeira vez eu entendia. Naquela noite, sentei-me diante do espelho e encarei meu próprio reflexo. Eu não era mais o mesmo homem. Minha fé ainda existia, mas agora era diferente. Agora eu sabia que o mundo era maior do que haviam me ensinado. Sabia que a morte não era um fim, mas uma passagem. Sabia que minha missão nunca foi fugir. E acima de tudo, sabia que jamais estaria sozinho, porque querendo ou não, eles sempre estiveram aqui, e agora eu estava pronto para ouvi-los. Inscreva-se em nosso canal para me ajudar, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma de nossas novidades, participe do nosso canal enviando o seu relato para o nosso e-mail, comente no vídeo para interagirmos mais de pertinho. Te espero ansiosamente no próximo vídeo.